Olá pessoal, muito boa tarde. Agora sim vamos começar, 14 horas, hoje do dia 25 de abril. A gente quer agradecer muito a presença de todos para esse webinário que vai tratar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E nós já estamos aqui na sala com a presença do Dr. Rodrigo Azevedo. Inclusive já quero agradecer de antemão a presença dele, ter topado participar aqui com a gente desse conteúdo, né? Esse daqui é o primeiro de uma série de conteúdos que a gente vai formatar e apresentar para os nossos clientes, para nossos parceiros, né, sobre a lei geral. Como é um conteúdo bem denso, né, bem complexo, então a gente não vai conseguir comportar em uma hora de apresentação aqui, que é o que nós temos previsto, toda a abordagem da nova lei, né? Na verdade vai ser um bate-papo aqui, onde o Dr. Rodrigo vai poder apresentar os principais pontos, os pontos mais críticos, né? Falando um pouquinho, então, do nosso convidado, o Dr. Rodrigo, ele é reconhecido entre os melhores advogados do mundo pelo ranking da Chambers & Partners 2019, ele é sócio da Silveira Advogados, né? E cuida de seu escritório, ele lidera a área de propriedade intelectual e direito digital, né? Com uma vasta formação, ele vai poder abordar aí e, ao final, a gente vai abrir um espaço para as dúvidas, para os questionamentos e também disponibilizar esse material futuramente aí para todo mundo que estiver aqui na sala e também para quem não puder acompanhar nesse momento. Ok? Vou passar aqui a apresentação do Dr. Rodrigo e temos todo um ótimo webinário. Contextualiza um pouquinho do porquê que essa lei surge e ela conclui com as recomendações do que precisa ser feito nesse prazo que resta ainda até a entrada em vigor da lei, para fins das empresas estarem, então, preparadas aí para esse novo contexto, esse novo ambiente. Eu vou passar, então, para a apresentação e fico à disposição no final para a gente fazer um bate-papo aí com as dúvidas que os senhores tiverem. Então, vamos lá. Esse é um tema que é complexo porque envolve várias áreas e o meu papel é basicamente desmistificá-lo para que a gente entenda os impactos da lei nos nossos negócios e que tenha um roadmap, uma indicação sobre por onde começar e como endereçá-lo de uma forma segura. A apresentação está dividida em 3 partes, uma brevíssima introdução, onde eu vou dar um pouquinho do contexto nessa área, seguida da apresentação da lei nos seus principais aspectos e, por fim, então, as medidas que são necessárias, o que precisa ser feito nesse prazo que a lei nos dá de adequação. Uma primeira parte, o escritório já foi apresentado pelo Rodolfo, o que eu adiciono que eu lidero a área de propriedade intelectual e direito digital. A nossa atuação em propriedade intelectual é muito ligada à tecnologia, à inovação, à internet, e vem sendo assim já há bastante tempo. Eu estou nessa área há 23 anos. O nosso grande projeto inicial de adequação aí no mercado de TI, para vocês terem uma ideia, foi o bug do milênio. A maioria das pessoas que estão participando aqui desse webinário, eu sei que são da área de TI, e certamente todos devem lembrar o quanto houve um certo terrorismo, está na tela aí a capa da Time, com o episódio do bug, quando se achava que poderia ser o fim do mundo, que as emergências parariam, que as indústrias não conseguiriam entregar os produtos, porque os computadores talvez interpretassem que 2000 seria 1900. Não foi assim como muita gente previa, né? As empresas em geral conseguiram passar com uma certa fluidez aí, com esse desafio tecnológico, mas eu vejo muitas semelhanças com o que está acontecendo agora com a Lei de Proteção de Dados. Existe um certo exagero com relação aos impactos da lei, no sentido de que ela pode ser trágica para os negócios, que a gente entende, eu entendo que não é a melhor abordagem. A gente precisa enxergar a Lei de Proteção de Dados como uma oportunidade de melhora de processos. Como foi lá atrás no bug para aquelas empresas que levaram a sério a ameaça
e aprenderam com ela, e ficaram mais fortes para enfrentar as ameaças seguintes. Também aqui a gente tem um prazo, né, uma contagem regressiva, como foi lá atrás, né, e então vejo muitas semelhanças, mas eu refiro esse episódio também muito mais para mostrar que a gente não está nesse mercado aqui há pouco tempo, e desde então houve vários desafios de adequação importantes, marco civil, ainda no campo da proteção de dados, o GDPR lá na Europa, a legislação de proteção de dados. Então esse é só mais um desafio que pega o mercado inteiro, e aqui vai outra semelhança com o que ocorreu lá atrás, e onde cada empresa precisa estabelecer qual é a sua zona de conforto em termos de adequação. A gente já sabe que possivelmente a maioria das empresas não vai estar 100% adequada quando a lei entrar em vigor, então é muito importante um trabalho que ajude a identificar prioridades e os itens, os flancos que precisam ser cobertos. Como já mencionado, a gente está em posição de destaque em todos os rankings que avalia a atuação de advogados, especificamente o Leaders League é uma entidade que avalia advogados que atuam com proteção de dados. A gente está no topo da tabela da Leaders League. E eu destaco, por fim, eu não estou aqui para ficar falando a nosso respeito, mas eu concluo só com uma referência a uma certificação que eu obtive em 2017 como Data Protection Officer por um órgão que forma lideranças na União Europeia para atuar junto ao corpo de comando da União Europeia, que se chama European Institute of Public Administration. Foi uma certificação, então, para atuar como profissional de proteção de dados, obtida lá em 2017. Eu fui o primeiro advogado, ou a primeira pessoa, o primeiro brasileiro a obter esse reconhecimento. E isso é bem importante, porque a nossa lei está muito inspirada no GDPR. Então, conhecer como a implementação do GDPR se deu lá na Europa e os desafios que eles enfrentaram e as decisões que já existem lá na Europa que podem inspirar as decisões brasileiras aqui com relação aos pontos de maior dúvida nessa área é algo decisivo. Um pouquinho de contexto. Por que uma lei de proteção de dados e por que, então, a gente está tendo esse webinar hoje aqui, né? A gente ouve dos nossos clientes, independentemente dos segmentos, clientes da indústria, clientes do varejo, clientes da área financeira, até da indústria, mais e mais do que os dados são o seu maior ativo, são o seu ativo mais valioso. A gente vê mesmo setores muito relacionados a bens tangíveis, migrando para negócios intangíveis baseados em dados. Quando a gente olha em empresas de internet, então nem se fala, né? Ao ponto que a The Economist recentemente colocou na capa que o dado é o mais valioso ativo deste século, é o novo petróleo. Ao mesmo tempo, a gente também observa que esse dado, que é tão valioso e que as empresas consideram, então, seu maior ativo, muitas vezes, é também um potencial risco muito relevante para as atividades empresariais. Existem algumas entidades que todo ano avaliam ameaças às operações das empresas. Uma delas é o Fórum Econômico Mundial de Davos. Esse fórum, como vocês devem saber, ocorre todo ano, no mês de janeiro, e na edição de 2019, agora eles lançaram, então, mais um relatório de riscos para as atividades das empresas, o qual pode ser resumido neste gráfico, nessa matriz de risco. Para quem está habituado à gestão de crises, gestão de riscos, os riscos costumam ser apontados numa matriz onde tem no item vertical, aqui no campo vertical, na linha vertical, eles são ordenados de acordo com o impacto. Quanto mais para cima, maior o impacto. E na linha horizontal, de acordo com a probabilidade da ocorrência. Quanto mais à direita, maior é a certeza da ocorrência desse risco. Nesse gráfico, a gente vê desde ameaças econômicas, macroeconômicas, crises, até questões climáticas, até questões relacionadas à segurança, e marcado aqui com um itemzinho ali em roxo, a gente observa que o vazamento de dados tem feito este movimento
em direção ao topo direito da matriz de risco. O que significa que já hoje ele é uma ameaça com alto impacto para as empresas, seja pelo impacto reputacional, quando sai uma notícia de que a empresa sofreu um vazamento de dados, mas também pelas multas e pelos processos associados a esses vazamentos. Mas principalmente o que mais mostra esse gráfico é que o vazamento de dados não é mais uma questão de se vai acontecer. Como ele pertence a categorias de riscos que estão mais à direita do gráfico, ele é praticamente uma certeza. A questão não é se e sim quando o vazamento de dados vai se dar. Recentemente teve um estudo um tanto polêmico que indicava que das 500 maiores empresas do mundo, todas teriam tido pelo menos um episódio de vazamento de dados nos últimos 2 anos. E isso explica um pouco do porquê das legislações então estarem tão preocupadas com essa matéria. Um ativo muito valioso, ao mesmo tempo uma ameaça e uma certeza de que em algum momento a empresa vai se ver a proteção de dados pessoais. Esse vazamento pode ser tanto uma ação hacker, uma invasão, como um próprio colaborador que sai da empresa e leva junto informações estratégicas que não lhe pertencem, que pertencem ao negócio. No Brasil, a gente não tinha nenhuma lei até agora que detalhasse como as operações de tratamento de dados deveriam ser realizadas. A gente tem umas regras bem geral de privacidade no Código Civil, mas sem nenhum detalhamento. A gente tem no Código de Defesa do Consumidor algumas referências sobre bancos de dados de consumo, mas também muito específicas e pontuais ali que não auxiliam a empresa a saber o que ela pode fazer ou não com os dados pessoais que ela possui. E, por último, o Marco Civil da Internet, que regula provedores de conexão de aplicação de internet, mas nenhuma norma detalhada sobre tratamento de dados. E lá fora, desde 2018, então, em vigor, o tal do GDPR. Vocês já devem ter ouvido falar, o General Data Protection Regulation é a nova legislação de proteção de dados da União Europeia. Ela entrou em vigor em maio do ano passado. As empresas igualmente tiveram um prazo de 2 anos para se adequarem, sendo que lá a Europa tem uma longa tradição de regulação da proteção de dados. Eles têm no âmbito comunitário, desde 95 diretivas sobre essa área. E nos países, individualmente, muitas vezes até bastante antes. Essa norma, o GDPR colocou a régua lá em cima, em termos de requisitos, ele é extremamente detalhado. E, principalmente, ele estabeleceu que os demais países que quiserem tratar dados de cidadãos residentes na União Europeia precisam prover um nível adequado de proteção em relação ao GDPR. Então, com isso, o GDPR começou a impulsionar a que diversas legislações estrangeiras fossem criadas ou revisadas. Lá na Califórnia, nesse momento, está correndo o prazo para adequação a uma lei de proteção de dados inspirada também no GDPR. Se discute uma lei nacional para os Estados Unidos. O Canadá também tem uma nova lei de proteção de dados muito recente. O Chile, que é um país que foi pioneiro aqui na América do Sul, está tendo que revisar a sua lei. E no caso do Brasil, não é diferente. Então, nós vínhamos debatendo uma lei de proteção de dados há bastante tempo. Eu estava recordando esses dias que há 9 anos atrás, nós organizamos um evento sobre a Lei de Proteção de Dados que estava para ser votada. A gente imaginava que logo em seguida viraria realidade. E ela só aconteceu depois que o GDPR, então, nos obrigou aí, sob pena de perder o acesso ao mercado europeu, a gente ter uma lei, o Brasil ter a sua própria lei de proteção de dados. Uma lei muito inspirada no GDPR, com requisitos muito próximos. E aqui vem o grande desafio. Se lá na Europa eles tiveram 2 anos para se adequarem, e para se adequarem num contexto onde eles já tinham legislação comunitária desde 95, então foi um upgrade,
a gente parte, não é nem do 8 para o 80, é do 0 para o 80, no mesmo prazo, sem tradição nenhuma de regular essa matéria, e esse é o grande desafio que está posto, e por isso a gente está conversando aqui nesse webinar. É uma lei de proteção de dados pessoais. O que significa isso? Para a lei está preocupada com aqueles dados que identificam ou que são capazes de identificar uma pessoa. Ela tem uma categoria especial de dados que ela trata ainda com maior rigor, que são dados que podem expor essa pessoa de uma forma mais grave, mais importante. Então, dados relacionados à origem racial, étnica, opinião política, convicção religiosa, questões relacionadas à saúde ou à vida sexual, ou mesmo dados biométricos, né, que são comuns hoje em dia de serem capturados em sistemas de tecnologia da informação. Esses dados têm um tratamento todo especial com requisitos mais duros. Mas o que importa aqui é que, enquanto qualquer informação que possa ser associada a uma pessoa física, a uma pessoa natural, ela é um dado pessoal. E aí não é só aquela informação que descreve a pessoa, como o nome, o CPF, a foto, mas sim qualquer operação que essa pessoa tenha feito, qualquer dado ou anotação relacionada a essa pessoa. Ela não é uma lei que trate exclusivamente... Deixa eu conectar uma ligação. Ela não é uma lei que trate exclusivamente de dados digitais. Ela é uma lei que se refere também a dados offline, e ela também não é uma lei que trate só de dados de clientes das empresas. Ela se aplica também para os dados dos colaboradores, dos fornecedores, qualquer pessoa sobre a qual haja uma informação dentro da empresa. E é uma lei de tratamento de dados. É uma lei que descreve como tem que ocorrer o tratamento de dados. Para a lei brasileira, tratamento de dados é praticamente qualquer coisa que você faça com um dado. A lei tem cerca de 20 ações exemplificativas do que é tratamento de dados. Mas para vocês terem uma ideia, aqui basta armazenar um dado pessoal para você já estar fazendo um tratamento de dados. Basta você coletar o dado, você acessar o dado, você ter esse dado, então, em arquivo, para que você já tenha que se adequar à lei. E é uma lei especialmente dura, porque é uma lei de compliance, é uma lei que não descreve o que você não pode fazer. E dizendo que você não pode fazer, todo o resto poderia ser feito. Não. Essa é uma lei que tem uma abordagem inversa. Ela diz exatamente o que tem que ser feito. E o tratamento irregular é aquele que não se encaixa naquele exato modelo descrito pela lei. Então, por exemplo, a lei autoriza tratamento de dados em 10 hipóteses. Você não pode ter outra justificativa para o tratamento de dados. Tem que ser uma daquelas 10. Se você não conseguir enquadrar os dados que estão dentro da sua empresa a uma dessas 10 hipóteses, você está irregular e está sujeito às penalidades da lei. E mesmo se você conseguir fazer esse enquadramento e comprovar esse enquadramento, se você não fornecer a segurança que o titular dos dados poderia esperar, também você não vai estar adequado e sujeito às penalidades da lei. A forma mais fácil de se entender a lógica da lei, a mudança de cultura tremenda que a lei representa, é entendendo os 3 grandes personagens da Lei de Proteção de Dados. Esses personagens são o dono do dado, que é o titular do dado, o controlador temporário do dado, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na noção de titular, de dono do dado, já vem aqui a grande virada que a lei propõe. A lei deixa claro que o dono do dado não é a empresa que, como a gente viu lá em cima, se orgulha ou refere, tem no dado o seu ativo estratégico mais relevante e que o considera como tal. Não, a lei vem e diz que esse dado não é da empresa, não é um ativo da empresa, que esse dado pertence a cada pessoa a quem aquela peça de informação se refere. As pessoas a quem o dado se refere é que são as proprietárias do dado.
A empresa é uma mera controladora, o que dá uma noção de temporariedade, de precariedade, de algo temporário. Ela é uma controladora que, inclusive, precisa prestar contas do porquê que esse dado está ali dentro das suas bases, né? Na medida em que esse dado não lhe pertence, esse dado pertence às pessoas, né? Então, não só ela não é a proprietária do dado, como ela precisa justificar, e como a gente viu, só naquelas justificativas que a lei admite, são 10, o porquê que esse dado está dentro da empresa. É mais ou menos como se o meu computador aparecesse na sala de um colega de escritório e eu fosse exigir dele uma explicação, por que o meu computador aí está na sua mesa. E ele tivesse só 10 justificativas para me explicar e para defender do porquê que um bem que é meu está na sala dele. Aqui já é bom marcar desde logo que uma dessas justificativas é o consentimento, é uma permissão do usuário. Mas essa é uma das justificativas e não é nem a estratégia mais adequada, a nosso ver, a mais razoável, basear um processo de adequação à lei no consentimento. A lei tem 9 outras justificativas para se tratar dados. E se a gente fizer um enquadramento numa dessas 9, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal, a gente não vai pedir o consentimento. O consentimento não vai ser necessário e nem estratégico. Por fim, o terceiro personagem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão que foi criado no final do ano passado, vinculado à Presidência da República, que vai fiscalizar, vai aplicar penalidades e definir os padrões nessa área. Então, o primeiro é o dono do dado, o segundo está explorando o dado e precisa justificar como está fazendo isso, e com que justificativa, e o terceiro é quem, então, vai aplicar as sanções. O primeiro tem direitos, muitos direitos, o segundo tem só deveres, e o terceiro aplica as penas, as sanções. Os direitos do dono do dado são variados, primeiro, ao próprio dado, mas também a exigir informações completas sobre que dados a empresa está tratando relacionados a essa pessoa, como esses dados são protegidos, de que forma, quem tem acesso a esses dados, se esses dados são compartilhados ou não, que medidas técnicas ou administrativas de segurança são implementadas nesse dado, daí para frente. Também tem o direito a obter uma cópia da íntegra desses dados. E vejam, a lei chega a criar prazos específicos para entrega, para cumprimento desses direitos, para se atender a esses direitos a partir de um requerimento que a pessoa faça para a própria empresa. Ela tem direito de corrigir dados a seu respeito que estejam equivocados e um direito bem polêmico de, inclusive, pedir para que dados sejam excluídos da base, para que todos os dados sobre um determinado indivíduo sejam apagados, excluídos das bases da empresa. Aqui também vale uma ressalva que esse direito está relacionado à possibilidade do indivíduo permitir, conceder o consentimento, tratamento de dados. Se ele pode consentir, ele pode revogar o consentimento. Mas lembre-se que essa é uma das justificativas. Então, os dados que precisam ser excluídos são aqueles, quando houver um pedido desse tipo, são aqueles que a empresa trata com base no consentimento. A empresa trata os dados com base em outras justificativas, como, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal, ou o cumprimento de um contrato, ou um legítimo interesse, a gente já vai ver todas, a exclusão aí não precisa ser feita e nem pode ser feita. Imaginem um dado relacionado a uma nota fiscal de um atendimento daquela pessoa, você não vai poder eliminar aquela nota fiscal, você vai ter que guardá-la, inclusive para cumprir a legislação fiscal. Então, o problema é que as empresas hoje não têm um mapeamento adequado dos dados e da origem desses dados, nem muito menos uma justificação do porquê e qual a base para que cada dado, a base legal, eu menciono, né, a justificativa para que cada dado está sendo utilizado dentro do negócio. Tem um direito de portabilidade, de pegar todas as informações que a empresa possui
possui sobre esse indivíduo e entregar para o indivíduo num formato que ele possa levar para uma empresa concorrente e ter as mesmas facilidades que tem junto a um prestador de serviço que já o conhece muito bem. Tem o direito de revisar decisões automatizadas. Aqui se aplica muito para questões de crédito, quando há um algoritmo que, com base em processamento de dados, ele dá ou não dá o crédito ou tira alguma conclusão sobre o indivíduo. A partir de agora, então ele vai poder entender, requerer que se explique a lógica, o que pesou para fins desse resultado automatizado. Todos esses direitos, eles podem ser exercidos direto contra a empresa, com requerimentos por escrito e com a lei prevendo prazos, inclusive, para atendimento, prazos bastante curtos, como também com um requerimento para a autoridade nacional, para o terceiro personagem. E aí a autoridade nacional que vai bater na porta da empresa para fins de exigir aí a adequação à lei e o atendimento do direito. Ou ainda através de uma ação judicial, individual ou coletiva, quer dizer, a gente já tem conhecimento de entidades sendo montadas para a defesa dos direitos dos titulares de dados, a indústria se organiza rápido, e esses processos têm todos aqueles benefícios que a gente vê na legislação de consumo, com inversão do ônus da prova, quer dizer, quem tem que provar que a empresa cumpre com as obrigações que a lei determina, não é quem entra com a ação, é a própria empresa. A responsabilidade objetiva significa, não importa se a empresa teve culpa ou não, para que um vazamento ocorra, por exemplo, ela responde em qualquer caso. E, por último, responsabilidade solidária. O que significa isso? Tem várias empresas que colaboram para a prestação de um determinado serviço, todas elas respondem conjuntamente. Aqui é bem importante na área de TI, onde normalmente as empresas se valem de prestadores de serviço para hospedagem, para tratamentos de dados aí de mais diversas formas, e é muito importante que essas empresas estejam contratualmente amarradas para que cumpram com todos esses direitos na forma exigida pela lei. Muitas vezes a empresa vai receber um requerimento aqui de cópia de dados e ela vai depender de um terceiro para conseguir entregar esses dados e no prazo que a lei demanda. Então, é muito importante que haja uma amarração bem forte aí de contratos. Se o dono do dado tem um monte de direitos, o controlador, a empresa que usa os dados, tem uma lista de deveres. Esses deveres vão desde documentar todas as operações de tratamento de dados pessoais. Imagine, a empresa faz uma campanha de marketing que impacta um determinado número de pessoas. Pode ser um e-mail marketing, pode ser uma ação presencial num evento. A empresa agora tem o dever de documentar quem é essa coletividade aí que foi abrangida por essa iniciativa, ou por um app que ela lance, até porque ela vai ter um outro dever, que é de se houver um vazamento, e a gente já viu lá em cima que o vazamento é uma possibilidade concreta, ela tem um dever de reporte, tanto para a autoridade nacional como para as pessoas afetadas. Então, se ela não tiver esse registro, ela não conseguiria cumprir esse reporte. As empresas precisam agora abrirem um novo posto ou atribuírem uma nova função para profissionais que já se encontram no negócio hoje, para a função de Data Protection Officer, ou de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A certificação que eu fiz lá na Europa para exercer essa função lá naquele contexto, e é algo que as empresas terão de ter aqui no Brasil. Uma pessoa que vele pelo cumprimento da lei, e que faça a interlocução, que dialogue com os titulares dos dados. Então, eles vão fazer esses pedidos para essa pessoa, cujo nome tem que estar divulgado nos canais aí da empresa, mas também com as autoridades que vão fiscalizar o cumprimento da lei, também com o Ministério Público, também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa pessoa, ela vai implementar também a privacidade by design, como a lei exige. Privacidade by design significa que em todos os novos processos, os novos produtos, as novas iniciativas de marketing,
a empresa vai ter que comprovar que na origem houve a análise do impacto à proteção de dados. De que na origem foi analisado se aquele novo app, se aquela nova campanha, ela de alguma forma pode ameaçar aí os direitos dos titulares dos dados, e essa pessoa, então, o encarregado, é quem vai ter o papel de fazer o aconselhamento para que se coloque em prática as medidas de resguardo. Então, é alguém que precisa ter um conhecimento da legislação e das melhores práticas nesse campo. É uma posição que não existe hoje ainda, em geral, e que até a entrada em vigor da lei, então, precisa ser criado. Lá na Europa, esse cargo caiu no colo, em geral, das áreas de compliance ou da área jurídica, principalmente. Em alguns casos, também na área de TI. Mas a preponderância foi pela área de compliance ou pelo jurídico por uma questão de independência e autonomia maior que essas áreas costumam ter dentro do negócio. Essa pessoa vai fazer recomendações aí para a empresa que talvez ela fique numa situação desconfortável se ela for a mesma pessoa que defina os investimentos ou que monte a ação de marketing. Então, a área de compliance e a área do jurídico, em geral, elas estão um pouquinho mais distantes do processo produtivo em si, do negócio, e aí podem ter essa análise de uma forma um pouco mais independente. Mas cada negócio pode criar essa sua solução para esse posto, inclusive terceirizar para profissionais externos, muito embora seja bastante delicada essa. Tem deveres de adoção de medidas de segurança, que são desde medidas técnicas, mas também administrativas. Privacidade agora é by default, significa que não dá para presumir que é autorizada qualquer concessão pelo titular do dado. A caixinha lá de permissão nos sites, na internet, ela nunca pode estar já marcada, né? O indivíduo tem que ir lá e abrir mão do que ele for abrir mão, ou autorizar o que ele pretender autorizar. Isso nunca pode ser o modelo, já a prévia autorização. Dever de fiscalizar a observância das normas para aqueles profissionais terceirizados. O reporte eu já falei, e daí por diante. Mas, em especial, as empresas que vêm montando, construindo suas bases, e bases onde só entram dados, né, dificilmente dados saem, nos últimos 10, 20, 30 anos, tem um prazo de 2 anos para regularizar essas bases, alocando e justificando cada peça de informação que compõe essas bases nessas 10 hipóteses previstas pela lei. Sob pena do quê? Se a empresa não atender aos direitos do titular ou se não cumprir com os deveres que ela possui, de receber as penalidades aí da agência fiscalizatória, que vão desde uma mera advertência até uma multa de até 2% do faturamento do grupo econômico no Brasil no último exercício, limitada a 50 milhões de reais por infração. Essa multa pode virar ainda uma multa diária, no caso de ser reiterada e o descumprimento, e evidentemente ela não vai se aplicar para qualquer hipótese, para qualquer caso, até 50 milhões de reais. Mas aqui o risco maior é justamente quando ocorre um incidente de vazamento, onde aí sim, normalmente uma coletividade é afetada e a gente começa a ter uma possibilidade de valores nessa casa. Também tem possibilidade ainda de tornar público o descumprimento pela empresa da lei, ou mesmo o bloqueio ou a eliminação de dados pessoais que a empresa utiliza. E tudo sem prejuízo de indenizações que possam ser pedidas aí em juízo, e, de novo, a indústria do direito aí já está se organizando para abrir aqui um novo flanco de atuação. O que é o tratamento legítimo, o tratamento lícito de dados, então, daqui para frente, e qual é o enquadramento que tem que ser feito de todos os dados que as empresas possuem até agora, até a entrada em vigor da lei. Primeiro, a lei traz uma série de princípios. Aqui é uma parte mais filosófica,
mas todo o tratamento de dados, todo o dado pessoal que está dentro de uma empresa, ele tem que estar lá a serviço da boa-fé, tem que estar sendo usado, então, por um propósito legítimo, mas o tratamento tem que ser por uma finalidade específica. As permissões gerais, elas não valem. Uma autorização, mesmo que por escrito, dizendo que permite que a empresa faça qualquer uso dos dados pessoais de um indivíduo, não tem valor nenhum. Ele precisa ser adequado depois a essa finalidade específica da autorização. Se a autorização for para o envio de uma newsletter, o uso tem que ser só para a newsletter. E ainda assim, esse uso é só enquanto for necessário. Aqui se adiciona um novo elemento nessa área, que é o final do ciclo de vida do dado. Quando o dado não é mais necessário, o dado morre. Ou seja, ele precisa ser excluído da base. Então, se a autorização foi para a newsletter, se o uso se deu enquanto existia newsletter, não existe mais newsletter, o dado não pode ficar na base mesmo inativo. Ele precisa ser excluído. Deveres de livre acesso, qualidade, transparência, segurança, aqui é uma parte mais principiológica, e que termina com um dever de prestação de contas. Esse dever de prestação de contas enfatiza que é uma lei de compliance, ou seja, a empresa tem que mostrar que ela mergulhou nos seus processos e que ela analisou esses processos e readequou-os às exigências da lei, e ela tem que estar sempre pronta para mostrar isso, vindo uma fiscalização ou incorrendo um incidente. E por fim, então, ela precisa enquadrar todos os dados que a pessoa possui nessas 10 hipóteses. As operações de tratamento de dados numa ou mais dessas 10 hipóteses. Não por coincidência, eu boto o consentimento como a última, por razões que vocês já devem ter compreendido. Porque, primeiro, o consentimento tem que ser por uma finalidade específica, então ele é muito frágil. Eu pedi autorização para newsletter, eu quero usar agora para o app o dado, e eu não consigo, porque eu preciso bater de novo na porta do indivíduo para pedir uma nova finalidade. Em segundo lugar, porque tudo que ele pode autorizar, ele pode revogar a autorização, então esses dados a qualquer momento pode vir um pedido de exclusão e aí eu preciso cumprir. Outras justificativas mais sólidas, cumprimento de obrigação legal, por exemplo. Tem uma série de dados que as empresas tratam que estão vinculados a normas, a leis. O e-social, por exemplo, exige um volume enorme de dados de colaboradores. A legislação fiscal, da mesma forma, legislações regulares de cada mercado. Também, para fins de cumprir contratos que a empresa assina, para entregar aquilo que a empresa se compromete em contratos, ela muitas vezes precisa tratar um volume grande de dados pessoais. Então, a execução de contrato é uma outra justificativa. A proteção ao crédito, todos aqueles levantamentos e tratamentos de dados que a gente faz antes de contratar uma determinada pessoa, para ver se ela vai ter condições de pagar o preço aí ao final, elas podem ser justificadas sobre essa hipótese. E aqui um item que é a porta mais ampla e ao mesmo tempo a mais arriscada para justificar o tratamento de dados pessoais. A lei autoriza o tratamento para interesses legítimos da própria empresa, do controlador. O que são esses interesses legítimos? Né? Aqui, de novo, a gente vai olhar o que aconteceu lá na Europa, e por isso o conhecimento daquele mercado é muito relevante, para tentar interpretar o que pode vir a ser aceito sobre essa justificativa. Normalmente, interesses legítimos aqui são iniciativas que são a favor do próprio dono do dado. Por exemplo, questões relacionadas à segurança. Quando você chega num prédio de uma empresa, você tem que se identificar, eventualmente é tirada a sua foto, e é legítimo interesse fazer isso em prol da segurança do prédio, do negócio, assim também outras features de segurança digital. Agora, claro, não dá para usar esse dado para tirar outras conclusões e fazer um encaminhamento comercial dessas informações. Aí deixaria de ser legítimo interesse. Também o relacionamento com quem já é cliente da empresa é algo que, em geral, pode encaixar aqui. E depois tem diversas outras hipóteses, menos relevantes para a maioria das empresas, mas o uso de dados em processos
judiciais, para pesquisas, pela administração pública, ou mesmo para a proteção da vida ou tutela da saúde do dono do dado. Então, em grandes linhas, essa é a lei de proteção de dados, essas são as hipóteses legais onde a gente vai ter que enquadrar aqui em cada caixinha dessas todos os dados que estão dentro das nossas empresas, e eu me encaminho para a conclusão apresentando o que precisa ser feito, as medidas que precisam ser implementadas nesses meses que restam até a entrada em vigor da lei. E elas são de duas naturezas. Em primeiro lugar, e a medida mais simples, talvez, seja a criação de um plano de gestão de crises por vazamento de dados. Como a gente viu no gráfico lá em cima, o vazamento de dados é uma ameaça real, é quase uma certeza. Então, que as nossas empresas possuem planos de gestão de crise, de remediação, para o caso de um incêndio, por exemplo, ela precisa saber o que ela vai fazer se houver um vazamento de dados. Quem vai tomar a liderança da reação da empresa, quem vai falar com a autoridade nacional, com as pessoas afetadas, que medidas de TI que serão implementadas. Em 2017, eu fiz uma formação no MIT, em Boston, em gestão de crises, com ênfase em cyberincidente e vazamento de dados. E é bem esse aqui o viés que a lei vem, né? Então, precisamos ter um plano específico com esse propósito. A gente tem assessorado aí diversas empresas Brasil afora a criar esse plano, e é algo que dá para se fazer num prazo relativamente curto, em torno de 3 meses se consegue atender esse item. O problema maior, o desafio mais relevante é justamente o Programa de Governança da Privacidade, que é um grande projeto de adequação que legitima tudo o que a empresa fez até agora, ou que faz com que a empresa tenha que revisar os seus processos e os seus dados para fins de atender ao que a lei exige. E aqui, sim, são projetos de aproximadamente 12 meses. Está na tela aqui um cronograma padrão de um projeto desse tipo, que envolve uma primeira fase de diagnóstico e governança, onde vai se montar uma equipe interna, onde vai se avaliar os riscos do negócio e vai se trabalhar 3 pilares. Um pilar aqui da identificação de onde tem dado pessoal na empresa, quais são os processos que envolvem dado pessoal, mas logo em seguida um escrutínio, uma análise detalhada com uma ferramenta própria de como se dá esse processo de tratamento de dados. Cada uma dessas operações de tratamento de dados. Se o dado é compartilhado ou não, se tem dados sensíveis, para permitir depois o enquadramento dessas operações. Num segundo pilar, uma análise dos contratos jurídicos que são impactados, e aí aqui a gente tem desde o contrato de trabalho, mas também códigos de conduta, terceirização da área de TI, todos esses contratos têm que ser analisados para terem cláusulas que protejam a empresa no contexto da lei. E, por último, nós desenvolvemos uma ferramenta que avalia aí não as operações em específico, cada operação de tratamento de dado, com uma lupa, mas sim os processos da empresa. Aqui a gente é um software que avalia 150 requisitos de processos que a empresa precisa implementar para estar adequada à lei, tanto na área jurídica como no campo da segurança, no campo da tecnologia da informação, da compliance, etc. E essa ferramenta vai servir depois numa segunda etapa de implementação para ir monitorando a adequação da empresa e a evolução de cada uma das suas áreas, da TI, do jurídico, da segurança, etc. O trabalho termina depois de aproximadamente 1 ano, então, com o enquadramento dessas operações de tratamento de dados naquelas 10 hipóteses, com a redação de relatórios que fundamentem, que sustentem esse enquadramento e, por último, então, também com novos contratos, com novos modelos de contratos que melhor protejam a empresa. Esse trabalho é feito tanto para reorganizar a casa e atender aos requisitos da lei e permitir uma melhor gestão da informação, mas também como uma forma de prestar contas no futuro do que a empresa fez no prazo que lhe foi dado de 2 anos
para se adequar à lei, e isso pode servir, inclusive, de atenuante ou talvez até excludente de responsabilidade quando ocorrerem os vazamentos e quando ocorrerem, então, as ações e os demais incidentes nessa área. Essa era a mensagem que eu queria passar hoje, fico à disposição se houver qualquer dúvida. Na tela consta, e para quem tiver interesse também, depois a gente pode passar por e-mail, aqui consta os meus dados de contato, e para quem tiver interesse a gente pode passar também com o maior prazer essa apresentação. Rodolfo, devolvo para você. Muito bom, muito bom. Nossa, aqui tem bastante coisa, né, gente? Tem algumas perguntas já que estão ocorrendo. Eu vou ler uma delas aqui. O Rodrigo Freitas, ele fez um questionamento sobre como se enquadram questões relacionadas com o licenciamento. Eu não entendi a respeito de qual modalidade de licenciamento aqui. Se você quiser detalhar essa pergunta também, Rodrigo, fica à vontade, tá? É no nosso espaço aí para questionamento. Então, contratos em geral, eles muitas vezes sofrem aí o impacto da lei, né? Quando esses licenciamentos eles trazem algum dado pessoal dentro do seu contexto, ali, do que está sendo contratado, esse contrato tem que ser revisado para ver se ele protege a empresa adequadamente e prevê, principalmente se a empresa depende de outros parceiros para entregar aquilo que ela está se comprometendo naquele licenciamento. Então, se tem dados pessoais que circulam através daquela licença, por exemplo, de um software, então a empresa tem que assegurar que toda a cadeia está amarrada a cumprir aquele prazo, mesmo quem faz a sua hospedagem, quem faz o seu backup e daí por diante, né? Se ele quiser ser um pouquinho mais específico, a gente pode detalhar um pouquinho mais. Legal, ele está perguntando sobre, ele colocou, seriam auditorias feitas por outras empresas. Perfeito, auditoria de licenciamento, para ver se os sistemas que estão sendo utilizados na empresa, se tem as licenças respectivas, né? Eu não vejo assim uma relação direta e necessária, porque a lei trata de dado pessoal e esse dado quanto à existência da licença de um software, por exemplo, para fins de uma auditoria, ele não é propriamente um dado pessoal, né? Então, se a preocupação é se as empresas vão poder usar esse argumento para facilitar aí a fiscalização de licenças de software, eu não vejo espaço para isso. Legal. Espero que tenha respondido aí. Bom, o Bruno Saboia, ele perguntou, você acha que o uso de blockchain poderia resolver essas questões da lei de uma maneira mais fácil? Esse é um tema super interessante, tem artigos sobre isso, né, e eu não tenho dúvida de que o blockchain ajudaria muito a gerir esses processos de uma forma segura e que facilitasse, inclusive, a comprovação do atendimento às exigências da lei, né? Mas não há hoje na lei brasileira nenhuma referência assim, específica a essa tecnologia, muito embora ela também não tenha nenhuma restrição a que nos processos de adequação que a empresa vai fazer, ela se valha de iniciativas nessa área aí para comprovar a adequação. Eu não tenho dúvida de que essas áreas vão se encontrar rapidinho. Legal, bacana. Bom, o Rafael Garcia Torres ele perguntou aqui se os dados pessoais de funcionários gravados em sistemas de ERP também devem ser deletados quando os mesmos são desligados da empresa. Então, esse é parte do trabalho que tem que ser feito. A gente teria que analisar que tipos de dados a empresa tem dos seus colaboradores para ver quais que você tem alguma obrigação de guarda e por quanto tempo, se é 10 anos, se é 20 anos, e fim do qual você tem que excluir. Você deve excluí-lo. Ou até qual informação que eventualmente você vai precisar manter. A gente vê muitas vezes em empresas que não têm uma cultura
mais avançada nessa área, inclusive anotações desnecessárias relacionadas a processos disciplinares ou a críticas do trabalho de um determinado colaborador, que agora cria um risco para a empresa, porque se o colaborador pode fazer um requerimento de toda e qualquer informação a seu respeito, e isso já começou a ser utilizado como preparação para processos trabalhistas, eventualmente essas informações aí, que são sigilosas e que a empresa gostaria de guardar em reserva, elas podem ter que ser expostas e seria bastante prejudicial. Então, o trabalho envolve analisar quais são os dados que a empresa possui, quais que têm uma amarração legal para se guardar esses dados de colaboradores, quais que vai ser com base no legítimo interesse ou até numa permissão no contrato de trabalho, e junto com isso a etapa seguinte é analisar prazo de guarda, que varia bastante de área para área. A gente sabe que documentos fiscais é 5 anos e assim por diante. Legal. Bom, então isso quer dizer que currículos, por exemplo, do setor de RH, eles também deverão ser excluídos, né, depois de um período, né? Aí cada empresa vai definir a sua política. Parte do trabalho é demonstrar os riscos. E aí a empresa vai estabelecer a sua zona de conforto dos pontos onde ela vai criar uma justificação para manter esse dado, seja um consentimento, uma permissão, ou mesmo um enquadramento numa daquelas outras 9 hipóteses, ou partes que, eventualmente, ela vai até querer correr o risco, porque ela acha tão importante aquele dado estar ali dentro, né? No GDPR, só 20% das empresas se diziam 100% adequadas quando a lei entrou em vigor. Então, a gente sabe que aqui também vai ter uma parte de exposição aí, que ainda não vai estar endereçada quando a lei entrar em vigor. E aí cada negócio, o conservadorismo, o arrojo de cada negócio vai ditar aí o zelo, né, o grau de zelo. O que não dá é para não conhecer a sua realidade e nem para não se fazer nada, né, porque foi dado 2 anos para adequação e quando os incidentes ou as ações acontecerem, você vai ter que prestar contas do que você fez nesse período. Legal. O Adilson fez a última pergunta aqui. Se essa lei envolve todas as áreas... Não, essa lei envolve todas as áreas. Aí a pergunta é, todos os contratos atuais deverão ser revisados inserindo a cláusula do consentimento do cliente ou só os novos? Não. Primeiro, a questão de data para frente, para trás, é irrelevante. Quando entrar em vigor a lei, toda a realidade daquele momento vai estar sujeita à lei. Não importa quando o contrato foi firmado, foi assinado, ou quando o dado foi coletado, a partir daquele momento, isso já tem que estar regularizado. Então, contratos que estão em vigor, os nossos clientes estão renegociando cláusulas, fazendo aditamentos, para justamente poder estarem adequados à lei. Isso de um lado. Agora, essa obrigação, ela envolve, então, a base inteira e a base digital, a base offline, como eu comentei, de clientes ou de colaboradores, quer dizer, é qualquer dado pessoal que está dentro da empresa, não importa quando ele foi capturado. Excelente, excelente. Bom, as perguntas aqui terminaram, né? A única questão que eu gostaria de falar aqui, em nome da Brasiline, seria em relação a esse trabalho que está sendo realizado pelo Dr. Rodrigo, a gente fazer essa geração de conteúdos, vai além da conscientização, né? É para a gente realmente elevar a um outro nível esse debate, né? E promover realmente que seja uma cadeia de soluções que vão facilitar a vida do gestor, porque realmente é um desafio, né? A gente viu que o material é vasto, tem muito conteúdo, a lei realmente ela precisa de alguém interpretando, aí alguém especializado, alguém estudado para fazer isso, e não se pode fazer de forma precária, de forma amadora, né? Se a gente pudesse deixar aqui, se eu pudesse deixar aqui pelo menos 3 princípios gerais assim da nossa parte para os CIOs, para os responsáveis pelas estruturas de TI das empresas, seriam justamente
a parte de visibilidade e transparência, né, que essa nova lei ela rege, ou seja, são os diversos aspectos, né, desde informar ao titular do dado, quando e para qual finalidade, que isso que foi que o Dr. Rodrigo passou, né, que para que não haja exageros, né, e que os dados não sejam coletados sem o consentimento ou de forma desnecessária, né. A segunda parte seria esse cuidado com a privacidade desde a hora de conceber o projeto, né, e essa privacidade sendo centrada no usuário, que é o titular do dado, que é, vamos dizer assim, a estrela, né, o agente que é o foco principal dessa lei, né. E, por fim, a parte de segurança de ponta a ponta, que aqui nós entramos com muita propriedade, né, a Brasiline em números, ela tem mais de 15 anos, estamos indo para o 16º ano de atuação, a gente conta hoje com uma base de 1.200 clientes ativos de contrato, mais de 500 cases validados, né? Então a gente está pronto aí para abordar essa questão de segurança de ponta a ponta, que são os projetos de missão crítica, né? Então a gente também coloca à disposição para quem não nos conhece, a gente vai tomar a liberdade aí de enviar o nosso contato e uma apresentação institucional nossa, tá? E também eu creio que o Dr. Rodrigo está à disposição para todo mundo, para as dúvidas que porventura surgirem aí nos próximos dias, ou nessa caminhada, nessa jornada de adequação à LGPD. Tá bom, gente? Bom, doutor Rodrigo, quero te agradecer imensamente, foi um grande prazer ter essa uma hora cravada de bom diálogo e bom conteúdo. Eu que agradeço, deixo um abraço para todos e fico à disposição para o que precisarem nas redes sociais aí e no e-mail que eu já compartilhei. Excelente. Obrigado, gente. Até a próxima. E só registrando aqui, o Rodrigo vai estar com a gente dia 25 de junho, como eu podia ter esquecido disso. Dia 25 de junho, a gente vai promover um jantar aqui em São Paulo, no restaurante Altranvia, um restaurante uruguaio. A gente vai falar sobre a LGPD, né? No final de maio, vamos começar as inscrições para esse evento. Então, vocês fiquem atentos também, por gentileza. E no dia 21 de maio, a gente vai falar sobre Cloud Computing no mesmo evento, no mesmo jantar, no mesmo local, né? Na última terça-feira, abordamos IoT. E agora, dia 21 de maio, Cloud. E em junho vai ser um momento bem especial, como foi este agora, porém presencial, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos, um grande abraço e até a próxima.